José Antônio Milagre, em seu artigo para a Revista Jurídica, afirma: reconstruir o passado, constatar a materialidade e apurar a autoria de incidentes cometidos com o requinte dos bits. Esta é a função da perícia digital ou forense digital, carreira que mescla a formação jurídica com a tecnologia da informação e que cresce na esfera pública e privada à medida que conflitos, fraudes, furtos e agressões passam a ser cometidos por intermédio de dispositivos informáticos e telemáticos, podendo ir de um computador de mesa a um dispositivo móvel celular. Na legislação processual penal, observa-se que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com Fernando de Pinho Barreira. E ele vai falar sobre um assunto importante que eu tenho certeza absoluta que você, caríssimo telespectador, vai aceitar e gostar. Trata-se de perícia, cybercrimes e suas implicações. Quem é Fernando de Pinho Barreira? É bacharel em Direito, perito criminal em forense computacional, analista de sistemas, administrador de empresas, especialista em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito e especialista em Sociedade da Informação e Direito de Autor pela Universidade de Lisboa. Professor convidado dos cursos de pós-graduação em Direito Eletrônico da Escola Superior de Advocacia e Fundação Getúlio Vargas. Secretário-Geral da Comissão de Direito Eletrônico e de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo e membro consultor da Comissão de Direito da Tecnologia da OAB de Minas Gerais. Membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Esqueci alguma coisa? Está de bom tamanho. Como vai? Fosse generoso. Como vai? Prazer estar aqui, uma satisfação. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui, Fernando. Tenho certeza que será de grande utilidade, porque esse é um programa que visa informar bem o telespectador. E essa é a nossa missão hoje. Vamos falar sobre perícia, que você é professor nessa matéria, correto? Muito bem. Como nós temos o tema perícia, cybercrimes e suas implicações, eu gostaria que você explicasse ao telespectador o que significa cybercrimes. Cybercrime acabou sendo a terminologia mais utilizada, mais popularizada para o crime cometido através do meio eletrônico. Esse nome grande, o que quer dizer? Os crimes, muitos deles são os crimes que já existem sob um novo suporte, ou seja, ou a internet ou um suporte físico não conectado à internet. Cybercrime seria aquele crime mais comum, quando se fala em crimes eletrônicos, aquele que é cometido com o uso da internet. E o crime eletrônico pode ser cometido até num celular sem chip, totalmente desconectado. Uma violação desse celular acaba sendo uma violação do dispositivo eletrônico, que hoje é crime. Muito bem, mas a proliferação desses crimes aí está sendo considerada de um volume grande, de uma incidência bastante curiosa? Sem dúvida. Com a popularização do meio, acontece que os criminosos também migram para onde está a demanda, não é? Para onde está o público. Então é a demanda que chama o crime. É curioso até se fazer observar, até há pouco tempo atrás se dizia que o Macintosh, os tablets e os celulares da Apple não se teria vírus. Na verdade, não se fazia muito São vírus. indevassáveis. É um mito, porque na verdade não se fazia vírus para a Apple porque poucos tinham Apple. Com a popularização do smartphone e o tablet, o criminoso passou a visar o usuário também do tablet. Mas o interessante é notar que os crimes, em sua maioria, são os mesmos.
fora a invasão de computador, roubos de identidade, etc. São situações novas. Os crimes são os mesmos com um novo suporte. Muito bem. Com a popularização do uso da internet, surgem também os problemas dessas relações jurídicas no meio digital. Qual é o impacto na sociedade desse uso massificado da internet? É tamanho, né? Não só na facilidade que todos sabem, todos utilizam de uma forma ou de outra, a compra online, ou mesmo a pesquisa de um produto online, do preço para fazer a compra convencional. E o impacto do crime é, da mesma forma, gigantesco. Nós temos, por exemplo, o fraude internet banking, acontece hoje muitíssimo, e hoje o cliente é indenizado, embora a fragilidade esteja do lado do usuário, ou seja, o computador dele que é invadido, não o sistema do banco, mas hoje ele é indenizado. O volume é crescente e espantoso. Eu notei, agora que você falou a respeito da compra. A compra, você se refere, obviamente, ao cartão. O cartão que, em nosso poder, ele é indevassável. Mas, passando para uma outra esfera, ou seja, você utilizando na internet, ele passa a ser, no meu modo de ver, inseguro ou não? O que nós temos justamente é uma atenção do criminoso, o fraudador, no caso. Inclusive, eu até costumo dizer que o fraudador convencional é romântico já, né? Ele praticamente... Romântico já não existe, né? O sujeito que dá aquele golpe convencional, do bilhete de loteria, etc. Isso já ficou para trás, hoje ele pratica, sem dúvida, no meio eletrônico. E a compra online existem vários aspectos de fraude. Não só a empresa de vendas, às vezes sofre um prejuízo, embora seja sempre um prejuízo controlado. O usuário, sem dúvida, para fazer uma compra online, ele acaba sendo muito mais vulnerável, porque a loja tem como conferir o proprietário do cartão com a pessoa que está lá, né? No meio eletrônico, basta você ter número, data de validade, código de segurança, que você acaba conseguindo fazer a compra, né? Então isso acontece muito. Mas há modos de controlar, né? Há maneiras de se conviver com essa modernidade sem deixar de utilizá-la. Não só a compra no sentido comercial, mas também no sentido da diversão, do lazer, não é? Porque hoje você compra um ingresso do cinema ou um ingresso do teatro pela internet e você obrigatoriamente tem que usar o cartão. Nesse momento, vale um alerta, né? Me causa muito espanto. Eu utilizo isso tudo, até não poderia deixar de ser como profissional da área técnica, mas eu tomo cuidado de não pedir que armazenem meus dados. Porque imaginem o seguinte... Sim, isso é importante, né? Porque o telespectador precisa tomar esse cuidado. Por favor. Uma pergunta muito comum. Até os táxis que nós pedimos, boas companhias de táxi, o senhor quer que armazene os seus dados para uma futura compra? Em matéria de praticidade é muito interessante, mas é uma temeridade, não é? Imaginem que até esses bancos de dados podem ser violados e até o descarte do equipamento. Essa empresa amanhã, quando ela vai se desfazer do seu servidor, ela paga tudo. E nós sabemos que isso pode ser retornado com uma ferramenta forense, que o criminoso também utiliza. É óbvio que o Fernando está colocando de uma maneira simples e entendível. Armazenar significa o comércio, a pessoa que está numa determinada loja, ou determinado cinema, ou determinado teatro, ele mantém os dados durante um tempo longo, né? Ou não? Sim, toda a tua relação comercial acontece. Eu já tive algumas situações do cartão clonado com a maioria das pessoas e todas advieram de uma guarda não autorizada. Então, eu não autorizei a guarda, uma seguradora, uma empresa de táxi também, e foi guardado porque a pessoa que está ali armazenando já tem uma má-fé, não a empresa, mas o funcionário, de vender esses dados a criminosos. Nesse caso específico, chegando ao conhecimento do judiciário através da parte, obviamente, de uma postulação da parte, isso ocorreria uma indenização? Seguramente. Seguramente é passível dano moral. Porque você não deu autorização? Sem dúvida. O mero armazenamento, quanto mais gerar uma situação
de prejuízo. Embora não, o prejuízo material normalmente a operadora assuma, há todo o transtorno, né? E a insegurança de você adquirir um serviço de respeito estabelecido e sofrer uma situação dessas. Às vezes o pessoal da minha família, às vezes me pede, olha, pai, eu vou no cinema, me empresta o cartão para comprar ingresso. Eu digo, não, você vai até lá e vai comprar o seu ingresso. O meu cartão não vai, de jeito nenhum. Eu mantenho ele seguro, ele está no meu poder. Agora, quando ele é divulgado, como a gente costuma dizer, aí a coisa toma um outro rumo. Bem, vamos continuar aqui com a nossa agradabilíssima conversa, Fernando. Você é um expert no assunto e tenho certeza absoluta que o telespectador está aproveitando bem a nossa conversa. Quais os crimes mais comuns praticados nos meios eletrônicos? Nós tínhamos sempre que, desde o início da operação comercial na internet, a fraude. A fraude internet banking no momento seguinte, né, que é aquele sujeito que entra com seus dados pensando que está no site do banco e, na verdade, tendo o seu computador contaminado, ele informa os dados ao fraudador e não ao banco. Né? Aí existem dois crimes, a quebra do sigilo bancário, quando ele acessa a conta, e possivelmente a fraude internet banking, que é o desvio do dinheiro. Então, nós começamos pelas compras online, tínhamos a fraude de compra online, depois fraude internet banking, e agora nós temos, com a popularização das redes sociais, já de alguns anos, nós temos muito crimes contra a honra, as injúrias, as difamações, isso é gravíssimo no meio eletrônico, e mais recentemente ele vem acontecendo até no celular. Aquele aplicativo WhatsApp, informações são ali utilizadas até com mais popularidade do que na rede social em si. Então, hoje, esses seriam os crimes mais comuns. Com a entrada em vigor da Lei 12737... Qual o nome da lei, por favor? 12737/2012. 12737. Que ganhou o epíteto de Lei Carolina Dickmann. Sim, né, claro. Da modelo. Aliás, nós comentamos essa lei em outro programa aqui passado, e colocamos bem essa matéria, porque inclusive ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Porque justamente foi a comoção. Há colegas que se incomodam com o apelido da lei, né? Eu não vejo porquê, porque foi realmente o caso da modelo que sensibilizou a opinião pública e fez o parlamentar aprovar duas leis que existiam já de há muito para serem aprovadas pelo legislador, que é a 12735, que era o antigo projeto PL 84 do senador Azeredo. Foram aprovadas as duas juntas. Então, hoje, com o advento e a entrada de vigor dessa lei, que entrou em 2 de abril, nós passamos a ter também... Já foi regulamentada? Não, ela é uma lei curtinha, né? Tem 5 artigos. Sim. E, na verdade, ela está em vigor mesmo desde 2 de abril do ano passado. E nós temos agora a invasão de computador e a feitura de vírus. Embora isso não chegue ao judiciário com mais frequência, isso acontece odiernamente aos milhares. Né? Isso é lamentável, porque quando há uma invasão da intimidade, conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 10, a gente se sente bastante frágil. Bastante frágil. Isso incomoda, como incomodou essa excelente artista Carolina Dickmann. Então, e ela, no momento que isso aconteceu, teve outro caso de um outro ator também, que a lei já estava aprovada, mas não estava em vigor, foi mais ou menos em março de 2013 aconteceu esse episódio, e não havia proteção legal para essa conduta. Sim. Né? Então, não era uma figura típica. E então, agora nós temos essa situação que já atende minimamente os anseios Muito bem. dos usuários. Me diga uma coisa, então, Fernando. As postagens em redes sociais, elas são consideradas também crimes? A postagem ofensiva, sem dúvida. Isso, ao contrário do que foi apregoado recentemente nas próprias redes sociais, uma divulgação do Ministério Público, não precisa ter o dolo, basta postar.
né? Não precisa ter um intento. Então, uma postagem, mesmo que temporária, o usuário no calor da hora se manifesta de maneira negativa a alguém, ela configura sim o crime, e aí a efetividade da resposta vai estar relacionada à feitura da prova, que é justamente onde nós atuamos, para buscar uma reparação e vai permitir sim a mesma conduta prevista no Código Penal. Perfeito. Agora me diga uma coisa, se a gente faz uma postagem no nosso Facebook, eu tenho Facebook também. Eu acompanho. Você acompanha? Sim. Oh, muito bom, obrigado. Eu só coloco matéria de altíssima relevância. Eu não coloco qualquer coisinha assim, ontem fui passear e encontrei fulano, beltrano. As coisas, as inutilidades. Eu acho que inutilidade não serve para Facebook. Eu tenho muito respeito pelo Facebook e pela divulgação da minha rede social, como você também tem, porque você tem uma rede social muito boa também. Você acha que se eu colocar de uma forma, por exemplo, dessas que estão acontecendo atualmente, informações verdadeiras ou não, a gente precisa tomar muito cuidado pela internet, na questão do governo, por exemplo, quando atacam o governo, não é? Você acha que isso tem um resultado maléfico? Eu creio que sim. Aí são dois conceitos. O senhor abordou os dois de maneira, provocou os dois assuntos de maneira bastante clara. A pessoa que publica na internet, e hoje, quando você diz publico, você Sim. pode ser um anônimo, mas um anônimo público. Certo. Tenha lá seus 100 amigos, você está disponibilizando a sua imagem no meio eletrônico. Então, há de se ter uma linha editorial. Então, se eu sou um advogado, eu tenho que pensar o que é conveniente para a minha imagem. Sim. Se eu sou um apresentador de TV, de um programa talvez mais humorístico, aí eu tenho que ver que aquela linha me atenda. Então é muito comum as pessoas confundirem a imagem pública com a imagem da pessoa física. Todos nós sofremos, temos paixões e temos nossa opinião pessoal, mas há de se discernir bem, não precisa ser uma coisa inodora, né? Uma coisa que não tem teor algum, mas tem que ser uma linha conveniente. As críticas ao governo, as pessoas têm sua opinião e seus partidarismos, mas elas merecem um pouco de cuidado. Primeiro, que nós temos que saber separar a instituição da pessoa. Sim. Então, se o determinado governante eventualmente não agrada ao usuário, ele pensa se ele está atacando a República ou a atuação da pessoa. E para fazer uma crítica... E nós temos que ter respeito pela posição, por exemplo, a posição da presidente. Sem dúvida. Nós temos que ter respeito pelo cargo que ela ocupa, não é verdade? Exatamente. As instituições são nossas. Todas elas, a polícia, o judiciário, são instituições nossas e democráticas. Claro. Então, uma crítica tem que ser feita num teor que não cause prejuízo. Nós trabalhamos muito com a retirada de conteúdo ofensivo. E isso, em época de eleição, é bastante utilizado. Certo. E encontra amparo legal e até administrativamente consegue-se retirar boa parte dos conteúdos porque eles são visivelmente inadequados, né? Mas agora eu pergunto, essa postagem, ela merece você testar a respeito da confiabilidade dela? Sem dúvida, senão você pode estar incorrendo no crime de difamação. Claro. Não é? Eu tenho esse hábito, se o usuário é meu amigo, às vezes é somente um amigo virtual, e a pessoa se sente numa obrigação, são relações novas, contratuais quase, Sim. que se faz com os amigos. Eu tenho que curtir a postagem do meu amigo, eu tenho que compartilhar. E às vezes sim, claro. ele pratica a conduta e você a conduta da difamação, né? Muito bem. Vamos seguir então avante. Vamos então pedir a você que nos responda sobre utilizar redes sociais, blogs e microblogs é conveniente para as pessoas comuns e pessoas públicas? Sem dúvida, são meios interessantes. Nós temos hoje a publicidade no meio eletrônico, por exemplo, para divulgar o seu negócio ou até o profissional liberal, de maneira bastante grande. Hoje o investimento é cada vez mais significativo e tende a superar a mídia convencional, até pelo custo-benefício, né? Mas há de se escolher o que é adequado e, num instante seguinte, controlar o meio
pelo menos o termo que diz respeito à sua pessoa. Hoje é comum as pessoas dizerem, eu já tive casos de clientes que dizem, não, eu não utilizo o meio eletrônico, não quero o meu nome na rede social, mas isso é inevitável. Sobremaneira, uma pessoa pública, um advogado, um membro de comissão, um magistrado, o seu nome vai estar. O problema é que quando há a incorrência de um episódio qualquer negativo, que ninguém está livre de acontecer, tem-se a multiplicação dos comentários negativos e a pessoa que nunca publica, ela não tem um veículo para fazer frente àquela multiplicação de posts negativos. Então, o que nós aconselhamos é que a pessoa escolha um meio adequado, sendo uma pessoa razoavelmente pública, e trabalhe aquele meio, para que ela tenha o domínio da expressão. Por exemplo, o meu nome, uma publicação do meu blog ou da minha rede social, ela alcança a primeira página do Google imediatamente. Então, eu felizmente não tenho comentários negativos. É rápido. Porque um trabalho já foi feito previamente de fixação dessa imagem. Então, quando sai uma notícia ou alguma coisa, ela acaba ocupando o finalzinho da primeira página do buscador, se não a segunda página, porque a minha postagem tem prioridade. Isso é possível fazer de maneira legal, legítima, sem nenhuma competição desleal com o meio eletrônico, né? Afinal, a maior fonte de informação sobre você mesmo é você. Então, é bastante razoável que assim seja. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta a você que você vai responder no outro bloco, após o intervalo, tá bom? Eu vou perguntar o seguinte: pode-se retirar do ar os conteúdos que aparecem nos resultados dos buscadores como Google e Yahoo? Essa pergunta você vai responder após o comercial. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Direito e Justiça em Foco presta homenagem póstuma a um político honesto, probo e com nobreza de caráter, Eduardo Campos. O enunciado de Cícero se faz presente neste momento triste que se entoa o hino fecundo a comungar a paz do dever cumprido. A morte é triste e dolorosa para aqueles cuja vida extingue todas as coisas, mas não é para os vultos cuja glória não pode sucumbir.